Você está ouvindo mais uma ministração da Palavra de Deus na Imobarra. Desejamos que esta mensagem fortaleça sua fé e aproxime você ainda mais de Cristo. Esse é o nosso tema, então, com o amor eterno eu te amei. É uma passagem que está em Jeremias. Nós vamos falar hoje, basicamente, só sobre esse livro. E nós vamos, então, ver que Deus tinha uma história com Israel, como Deus tem uma história com cada um de nós. Mas a gente vê na história que a gente tem aprendido aqui, inclusive na escola dominical, que o povo de Deus confiava muito em Deus, tinha um profundo amor, uma profunda devoção a Deus, mas a comunhão com Deus, ela era tão profunda que Deus falava, considerava a nação como esposa do Senhor. Mas o que aconteceu no meio de toda essa história? O povo de Israel tinha abandonado o Senhor. É como a gente está estudando na escola dominical, Deus dando as leis, instruindo eles, e eles vivendo debaixo de desobediência. E nós vamos então ver aqui, ler em Jeremias 2, vou pedir para colocar o texto de Jeremias 2, de 1 a 13. Vamos fazer essa leitura juntos. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombras da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não tornavam homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos pleitearei. Portanto, passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu alguma semelhança. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desassolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. A gente vê então nessa palavra, queridos, um homem chamado Jeremias, revelando os maiores conflitos interiores dele, um profeta em meio a uma geração que estava se apostatando da fé. E esse homem faz confissões tais que esse profeta revela os conflitos que tinha no coração dele em relação ao chamado do ministério profético. Jeremias, a gente vai ler aqui num texto, vivia uma angústia por causa, então, do juízo de Deus sobre o povo de Deus. E lá no versículo, Jeremias 4:19,
esse profeta diz assim: entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Você vê então Jeremias experimentando uma agonia, porque ele sentia a agonia de Deus por Judá, sentia também arrependimento pela frieza, pela distância que o povo tinha se tornado com Deus. E eu estudando esse texto, eu comecei a sentir um pouco a dor do Espírito Santo sobre como nós estamos hoje, né? Como hoje nós estamos refletindo essa intimidade com Deus, como tem sido a nossa vida de amor a Deus. A gente viu o texto inicial, que a gente ainda não leu, ainda vai ler, que ele fala que com amor eterno te amei. Deus fez tudo por nós. E nós então somos hoje chamados a sentir uma tristeza da condição do nosso pecado, da distância que cada um tem estado. E hoje o Espírito Santo então quer fazer com que a gente entenda que Ele tem sofrido por cada um de nós. Vemos então Jeremias vivendo esse chamado e mesmo angustiado, cumpriu o seu ministério. Naquele tempo, a casa de Israel havia uma crise de idolatria, de infidelidade em relação à aliança que tinha feito com Deus. Hoje na escola dominical, quem esteve aqui viu a importância da aliança. Por isso que é importante estarmos aqui na escola dominical para entendermos como Deus coloca isso de uma forma tão profunda. E Jeremias viu o povo desobedecendo constantemente à vontade de Deus. E Jeremias hoje então serve para os nossos dias como exemplo de alguém que permaneceu fiel em meio a uma geração de apostasia. E apesar do tempo que ele viveu, das influências que ele vivia, ele não se deixou contaminar. Jeremias se angustiou e sofreu, e com certeza ele clamou a Deus. Deus tinha um propósito na vida dele desde criança. A gente sabe do texto que diz que antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias estava perfeitamente ciente do chamado dele, da vida dele, que tinha sido determinada por Deus. O Senhor tinha o conhecido desde novo. E tinha uma história para realizar através desse profeta. E lá em Jeremias, então, 2, de 1 a 13, Deus entrega essa palavra. Jeremias foi convocado a pronunciar diante dos reis de Judá e dos líderes da Babilônia essa mensagem de Deus. E ele diz, como a gente leu no capítulo 1, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, do teu amor, quando eras noiva, como me seguias no deserto. E Jeremias fala a Israel, que Israel era consagrado ao Senhor, no versículo 3, era separado para Deus. Deus estava revelando o coração dele, como estava sofrido de ver o povo abandonando as leis, abandonando o amor, o primeiro amor. E quantas das vezes, queridos, nós agimos assim. E Jeremias, então, fala aquele povo, como nos dias de hoje, fala a nós, que Deus estava fazendo um desafio ao povo, deles se lembrarem do amor e do cuidado de Deus. Essa manhã, é isso que eu sinto no meu coração. Deus fazendo um desafio a nós, para lembrarmos como Ele nos ama, como Ele fez tudo para nos atrair, e como Ele queria e quer que hoje sejamos separados para Ele. Israel era as premissas das novidades do Senhor.
Nos dias de Jeremias, o povo de Judá não mais se lembrava, gente, dos dias em que seus antepassados haviam então adorado e obedecido a Deus. E Deus fala: lembro-me de ti, da tua afeição. E esse versículo, então, ele soa como uma voz de saudade, sabe? É como se Deus estivesse falando para cada um de nós: eu tenho saudade de você. E o povo, ao buscar outros deuses, o povo de Israel, perdeu a vista a sua identidade, como eles eram eleitos de Deus. Queridos, nós fomos separados para conhecer Deus e fazer Ele conhecido. Não para guardar esse conhecimento dentro de nós, mas a nossa vida ser expressa em amor, em serviço, em alegria para aqueles que não conhecem a Deus. E Jeremias aqui, no versículo 31, eu vou pedir para vocês colocarem aí, no versículo 2 e 3, descreve a mensagem do coração de Deus e do amor fiel dele. E ele diz: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou a graça no deserto. É Israel mesmo quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei. E também com amável benignidade te atrair. E você vê então Deus usar expressões para descrever que Ele tinha libertado Israel do Egito, que Ele tinha trazido eles em vitória contra o exército de Faraó. Mas Ele fala muito que o Senhor me apareceu, que pode ser traduzido como de longe. Ele estava querendo mostrar o seu amor leal, o seu amor fiel. Eu ia pedir, que eu estou assim muito chorona, se alguém pode pegar algum papelzinho para mim. Deus então, queridos, essa palavra fala que Deus é cheio de amor, amém? Ah, está aqui pertinho, obrigada. E por vezes nos distanciamos desse amor, queridos. Por vezes estamos longe desse amor. Mas Deus hoje, enquanto é tempo, Ele quer nos atrair. E essa mensagem nos faz, nessa manhã, ouvir a voz de Deus e refletir como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Quando eu vinha hoje para cá, para discipulado de manhã, o Espírito Santo falava assim: está frio, filha. É assim que é o meu povo. Às vezes está frio. Às vezes está distante. Mas eu quero constância. Eu quero constância. E o Senhor muitas das vezes tem saudades do tempo em que você foi mais próximo, que você se entregou, do tempo que o seu coração queimava, do tempo que você tinha prazer nele, que vir à casa de Deus não era uma coisa fadonha, ouvir a palavra dele. Que você tinha prazer em obedecer, tinha constância na busca na sua casa, com a presença dele. Escutei um pastor falando que às vezes para alguns é difícil manter uma vida de oração. Sabe por quê, queridos? Porque tem um relacionamento mais superficial e ninguém consegue conversar muito tempo com alguém que você tem um relacionamento superficial. Mas quando você tem um relacionamento íntimo, há uma troca, há revelações, há adoração, há integração. E Jesus estava aqui falando que tinha saudade, e tem saudade de nós, daquele tempo em que a gente podia ficar aqui horas ouvindo sobre Ele. Jeremias 7:4. Deus fala para o povo como Ele via o povo. E Ele fala: não vos fieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Porque, gente, eles acreditavam que como Deus havia escolhido Jerusalém para a sua habitação, nunca permitiria que ali fosse destruído.
E eles tinham uma confiança fundada no templo, como um símbolo de idolatria. E o templo do Senhor tinha se tornado um amuleto. E queridos, muitas vezes nós também, Deus não quer que nós venhamos à igreja para rituais, para dizer que nós viemos, que nós adoramos, que nós ouvimos a palavra e saímos daqui sem ouvir a voz dele no mais profundo. E isso trazer uma mudança no nosso coração. Vir ao templo, sim, queridos, para comunhão. Vir ao templo, sim, para adoração. Vir ao templo, sim, para cultuar o amor. E para celebrar juntos que temos um Deus que nos ama. Vir ao templo em reverência total. E Jeremias, então, ele é usado para falar: não vos fieis. Transmitindo a ideia de segurança, de confiança que eles tinham naquilo. Uma esperança falsa, mentirosa. E hoje a palavra do Senhor quer nos fazer refletir o quão distantes podemos estar da sua presença. O quão distantes precisamos buscá-lo mais intensamente. Como tem sido o nosso relacionamento com Ele. Lá em Jeremias, o Senhor fala a Israel no capítulo 7, versículo 3. Ele fala: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Deus estava chamando o povo a se arrepender. Deus estava falando que o povo não percebia a necessidade do arrependimento. E por muitas vezes nós não percebemos, como a gente cantou essa música aqui. Não adianta fingir que está tudo bem. Nós queremos tanto de Deus, queremos um avivamento, queremos sim que Ele venha, mas o que precede tudo isso é um arrependimento no nosso coração de querer conhecê-lo mais. Jó, que era um homem temente a Deus, que era um homem que se dedicava à adoração. Ele diz: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. O Senhor quer nos apresentar a presença dEle gloriosa. E Ele fala que Ele tem saudade. Eu me lembro da tua afeição, do teu amor. Como Jeremias aqui, muitas das vezes, nós nos sentimos incapazes de realizar o propósito de Deus, no qual Deus nos criou. Mas cada um aqui tem um contexto na história da igreja do Senhor. E nós vamos ter que viver essa vida adulta, essa vida responsável, cada um, sem fugir do que pode nos levar ao melhor da vida, que é viver segundo o coração de Deus e segundo os propósitos que Ele nos confiou. Jeremias também se achava incapaz. Ele falou, mas o Senhor fala com ele, né? Lá no versículo 7 do capítulo 1. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O Senhor tem pressa na maturidade. O Senhor tem pressa na transformação. Jeremias era jovem, ele temeu executar a sua missão, porque ele teria que falar aos anciãos de Jerusalém. Mas Deus o ajuda a ver o caminho certo para que a vida dele fosse produtiva. E a Bíblia nos mostra que nos momentos de maiores crises pessoais, porque nós todos temos, os profetas tinham, os grandes homens de Deus tinham. Eu fiquei umas semanas, gente, só vendo filme, meu marido sabe, né, Jair? Vendo filme dos apóstolos, dos discípulos. E eu falava: Deus, como eles foram tão intensos e eu não sou. Eu tenho tudo. Eles lá não tinham nada, se tinham a segunda capa era muito. Eles tinham dificuldade para comer, eles tinham que
que semear, plantar, colher. Nós temos tudo nas nossas mãos hoje. Estamos limitados dentro dos nossos ídolos, daquilo que construímos dentro do nosso coração. E o Senhor me levou a um universo tão profundo para ver que eu podia ir mais além. Você pode ir mais além, meu irmão. Nós podemos ir mais profundo em Deus e fazê-lo conhecido. E Jeremias, na crise que ele estava, Jeremias repetiu essas palavras em oração a Deus, que está lá no capítulo 20, versículo 11. E ele disse: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houvera prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Esse amor que fez esses discípulos do passado, que fez esses profetas não se sucumbirem em suas crises, nas suas dificuldades. Jeremias declara a proteção contínua de Deus. E você vê esse profeta, ele no meio de conflitos, de emoções, de um lado ele tinha também depressão, e a gente vê isso assolando o mundo, mas de outro lado ele tinha uma fé, uma confiança, uma firmeza em Deus. E ele fala no capítulo 20, versículo 9, ele diz: então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de sofrer e não posso. Jeremias não podia conter a palavra de Deus. Queridos, você é uma arca viva. Você carrega o próprio Deus no seu coração. Você tem que estar queimando aonde você entra. Você tem que mudar a esfera dos ambientes onde você chega. Você tem que ser luz, sal da terra, luz para o mundo. Quantos estão perecendo? E ele diz: a palavra de Deus se tornou um fogo ardente no meu coração. Ele sentia tamanha união com Deus, com a causa de Deus. Ele era compelido a pregar a palavra. Ele, embora ele estivesse com dor e consternação, ele não estava se deixando ser paralisado. Às vezes vinham algumas frustrações, né, no coração dele, dizendo que ele se sentia incapaz. Mas ele disse, às vezes até para Deus: maldito o dia que eu nasci. Mas esse homem, ele aceitou o propósito. Deus está te chamando, querido. Aceita essa aliança. Dê de tudo. Faça por tudo. Dê o seu máximo. Nós não podemos desistir. Ele não desistiu de nós, queridos. Nós precisamos manter essa aliança firme. Essa aliança firme com Deus. E a gente tem uma vida dedicada, uma vida de entrega, uma vida de adoração. Nós não podemos estar aqui na igreja com uma falsa segurança, vindo aos domingos, ouvindo em algumas reuniões, como se isso fosse ser. Lógico que a obediência tem que acontecer, mas você precisa ter o teu coração queimando quando está longe daqui. E Deus hoje quer que a gente avalie o nosso coração, como tem sido a nossa vida de intimidade. Jeremias diz: meu coração como fogo ardente. Que essa seja a nossa oração hoje. Mas o que fez então Jeremias não desistir foi ter esse coração de amor, queridos. Porque o amor, ele não falha. E lá em Jeremias 2:2, quando ele entrega essa palavra, ele diz: quando andavas após mim no deserto, numa terra que se semeava, Deus falando que tinha saudades, quando eles estavam também em meio às tribulações, às escassez daquela jornada, indo para a terra prometida, as dificuldades, mas o coração do povo confiava. Quantas vezes, às vezes a gente passa um momento difícil e a gente titubeia na nossa fé. Quando ele diz que tudo que ligarmos na terra seria ligado no céu. Se for segundo a vontade de Deus, querido, nós vamos viver essas vitórias.
E ele fala aqui que o deserto foi a maneira que Deus levou eles a viver uma transformação, mas muitos ali morreram no deserto. A confiança foi abalada. O amor não foi consistente para eles conseguirem alcançar o que Deus tinha. E Deus tinha saudade daquele tempo, quando não havia rebeldia no coração deles, quando não havia distração, não havia incredulidade, quando não havia orgulho da religiosidade. E é por vezes isso que nós temos que fugir, queridos. No versículo 3 do capítulo 2, ele diz: para o Senhor todas as premissas da sua novidade. Essa palavra nos chama a um despertamento essa manhã, para a gente ir mais fundo, para que a gente tenha a presença dele como nosso maior tesouro. Jeremias então traz essa mensagem profética, um lamento de Deus, e no versículo 4 do capítulo 2, ele fala: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e de todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, indo à vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Ele continua falando no versículo 8: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor? E os que trataram a lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, andando após o que é de nenhum proveito. Deus faz aqui o seu lamento, a sua dor, dizendo que injustiça acharam vossos pais. Israel tinha abandonado a Deus, tinha esquecido da vontade de Deus. Israel andou segundo a própria vontade dele, segundo os seus próprios prazeres, se tornando infiel. Esqueceu dos milagres, de toda a provisão que Deus deu diariamente. E você pode estar pensando aqui junto comigo: como pode, né? Quando a gente pensa no povo de Israel, que o mar vermelho se abriu, o povo passou, eles viram todo o exército de Faraó morrer, aquele mesmo povo, como pode eles terem feito isso, esquecerem de Deus? Quando Deus guerreou as guerras dele, como pode? Como pode eles terem trocado o amor de Deus por outros deuses? E fica uma pergunta para nós hoje. Nós temos sido fiéis? Temos honrado e amado da forma que Ele merece? Nós precisamos ser consternados em nossos corações. Quando eu falei para o Samuel que eu ia ministrar essa palavra, nós trocamos algumas palavras no WhatsApp. Ele é difícil de responder, sabe, gente? Né, pastora? Eu tenho que ligar para a pastora quando eu quero falar com ele. Ela me atende na hora, tem que dar louvores a ela. Não atende nem a ela, ele disse. Ela disse. E aí o Samuel, ele falou também umas palavras comigo: o amor de Deus é tão maravilhoso e confortante, que Ele nos perdoe a nossa frieza e indiferença. Essa palavra é para todos nós, queridos. Eu li uns dizeres do Charles Spurgeon, até mandei em seguida para ele, não sei se ele abriu o WhatsApp. E diz assim: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Queridos, Deus tem esperado então nos encontrar no secreto do nosso quarto. Deus tem nos esperado a gente romper as dificuldades e surpreender, mostrando para Ele que Ele é único. Ele é único. E Deus fala então para Israel que da minha herança, no versículo 7 do capítulo 2,
fizeste uma abominação. O povo, de forma ingrata, abandona Deus. Infelizmente, queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. A igreja brasileira está numa crise. Eu não sei dizer lá fora, porque eu não vivo lá fora. Mas, infelizmente, muitos não estão procurando conhecer a Deus, experimentar mais do seu amor, mas procurando milagres, procurando bênção, querendo fazer campanhas, alcançar algo, e a gente vê isso aumentando, igrejas lotadas, sabe, um evangelho sendo pregado, um evangelho raso, igrejas lotadas, e não estão ensinando a palavra. E nós vemos hoje, então, o retrato da igreja. Quando Jeremias falou no versículo 8 do capítulo 2, ele diz: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que nenhum proveito. O povo não buscava o Senhor, queridos, e muito menos os sacerdotes, os pastores, os profetas, sabe, não, aqueles que deveriam conhecer a Deus mais intimamente, não conheciam, estavam ocupando posições sem autoridade, unção. Os profetas falaram em nome de Baal em vez do nome do Senhor, e é o que a gente tem visto hoje. Muitas igrejas viraram grandes empresas, grandes clubes de diversão, e a gente vê o povo deixando o púlpito, sabe, profetas falando ao povo o que eles desejam ouvir, e você vendo pessoas assumindo, homens ímpios assumindo o púlpito sagrado do Senhor. E eles buscando melhores métodos para crescer. Deus está buscando melhores homens e mulheres que querem se comprometer, capazes de renunciar a tudo por amor ao Evangelho. Nós somos de uma família que eu tenho muita honra do meu avô, puro, rompeu com tudo, porque queria que o Evangelho fosse pregado na pureza. Você vê aqui então, Jeremias falando que a liderança desviou o povo de Deus. A liderança tornou-se lobos, pedra de tropeço, sacerdotes omissos, os mestres ímpios, ensinando heresias, pastores aproveitando-se de suas ovelhas, profetas apóstatas. E Deus trouxe essa missão a Jeremias, contando com a intensa intercessão daquele homem. E Ele conta com a nossa decisão hoje pela manhã. Nós temos vivido um tempo assim, gente, que a própria palavra nos alerta em 2 Timóteo. Tempos difíceis de apostasia. E Jeremias aqui apresenta duas coisas. Primeiro, no capítulo 2, versículo 9, ele fala que o povo se tornou mais infiel do que os pagãos. Está aí, ó. Portanto, ainda pleitearei convosco. E ele revela então a realidade do povo. No versículo 10, ele fala, Deus manda eles olharem por toda a terra, se havia isso em outros povos, trocando o seu Deus. E ele fala no versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Que triste isso, gente. O povo de Deus trocando a própria glória de Deus por coisa que não tem proveito algum. Eu me lembro, quando eu estava escrevendo essa palavra, quando nós fomos a Jerusalém, nós ficamos dentro de Belém, né? Lembra daquele hotel bonito? Que foi um grupo aqui. Chegava a certas horas, você escutava os sinos tocando, a gente dentro do hotel, lembra disso? Os sinos tocando e todos os muçulmanos paravam tudo, paravam os seus trabalhos, paravam e eles iam ajoelhar para adorar o Deus deles. E o Espírito Santo lá
mexeu muito meu coração, dizendo que eles são mais zelosos do que nós. E uma vez também eu estava viajando e dentro do avião levantou um judeu, botou tudo dele, né? Todos os apetrechos. E ele pegou a Torá dele e começou a ler, e Deus falou comigo, né? Observa o temor desse homem. O avião indo para longe e aquele homem em pé fazendo lá as orações deles. Queridos, o que a gente vê, o que retrata aqui a palavra de Jeremias é que Israel desistiu da aliança com Deus para servir as outras divindades. E no versículo 12 ele fala assim, o Senhor continua dizendo: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque os céus ficam chocados com alguma atitude da própria igreja na terra, deixando o nome de Deus ser zombado, escarnecido, de verem como a igreja se comporta na terra. E a segunda coisa que Jeremias fala é sobre a apostasia do povo, no versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então o pecado do povo era tão grave que os céus estavam espantados. E Jeremias retrata Deus como uma fonte de água viva. É isso que ele está aqui querendo derramar. Amém? A fonte de vida sobre cada um de nós. Ele diz na palavra dele, que eu fiquei tentando lembrar esse versículo ali quando eu estava sentada na adoração. Quem crê nele nunca mais terá sede. Quem crê nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Israel deixou de viver junto à fonte de água. E por vezes a gente deixa de viver, queridos. O povo de Deus perdeu o prazer de estar na presença de Deus. Vivendo uma cisterna rachada, buscando satisfação em outras fontes, que não era o Senhor. Seduzidos pelo pecado, pelo mundo, sabe? E insaciáveis, buscando coisas que perecem. E é o que Deus essa manhã tem falado conosco. Nós vivemos num tempo perigoso. Muitos estão sendo influenciados pelo mundo. Por fama, por prestígio, por dinheiro. A igreja se torna num lugar de influenciadores digitais, de gente popular. As cisternas rotas, vazias. O meu marido falou essa frase quando eu estava conversando com ele sobre essa palavra. Ele disse: buscando coisas lícitas e convencionais, culturais, que ocupam o lugar que é somente de Deus. E a pergunta fica: o que tem te roubado? O que tem roubado Deus de você? Talvez esse fosse o pensamento do povo de Israel. O nosso Deus é um Deus exigente. A gente quer uma religião que não nos custe muito, que não nos cobre tanto. Quando Jesus falou que quem quiser, quem não aborrecer seu pai e sua mãe, e aborrecer fala amar menos, e assim mesmo não pode ser meu discípulo. Tudo que você colocar como ídolo, você vai ver que vai te distanciar do Senhor, queridos. E hoje, Deus faz um apelo. O coração de Deus. Eu coloquei aqui um salmo que me consterna muito. Esse homem chamado segundo o coração de Deus, né? Que amava a presença de Deus, Davi, no Salmo 27:8, ele falou: quando tu disseste buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quantas vezes Deus tem te atraído, querido? Atraído para você se aproximar dEle.
Porque Ele deseja restaurar o santo temor nos nossos corações. Ele deseja que a gente seja uma morada, uma casa favorita dEle. Vocês já leram esse livro, A Casa Favorita de Deus? Comprem e leiam. Já li há muitos anos atrás, do Tommy Tenney. Eu chorei o livro inteiro. Ser a casa favorita de Deus tem que ser o nosso clamor, queridos. Deus quer então que a gente saia de todo espírito de confusão que tenta atacar nossa mente, nosso coração. Deus quer que a gente entenda que nós fomos feitos para andar perto dEle, para depender dEle, para ser íntimo dEle. E Ele deseja então, nessa manhã, nós estamos terminando, nos chamar para o arrependimento. E lá naquele versículo que nós já lemos, do capítulo 7:3, ele diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Há sempre um lugar para ser refinado em nós, como disse em Filipenses. E ele está dizendo, continuando a dizer que, portanto, ainda pleitearei convosco, no versículo 9 do capítulo 2. Deus não desiste de nenhum de nós. Você pode agradecer isso? Ele quer te atrair. Ele quer que você permita essa transformação completa, essa obra. Sabe, Deus não abre mão da nossa vida. E nós vamos ter que corresponder, declarar a Ele, sabe? Que nós não queremos andar independentes, que nós queremos converter os nossos corações a Ele. E Ele diz lá em Jeremias 3,14, convertei-vos, ó filhas rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Há algo planejado, querido, há algo planejado para a eternidade. Nós não acreditamos nessa vida só aqui, como disse o apóstolo Paulo. Se eu for esperar só dessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. O maior milagre da vida é a gente ter conhecido esse Deus. Não é cura, não é coisas, não é nada que possa nos faltar. Ele nos é suficiente. É estar com Ele, é andar perto dEle, é tocar nele e entender o propósito eterno. E Ele fala, eu vos desposarei, eu vos tomarei, eu vos levarei. Deus faz um apelo essa manhã à intimidade, a esse amor. O apóstolo Paulo, na carta de Efésios, eu estou estudando Efésios com os discípulos, ele fala que ele orou que o vosso amor aumente em comprimento, em largura, em profundidade, em altura. Porque, queridos, se você e eu não estivermos amando, acima de tudo, ele não colocou um mandamento sem razão. Mas é porque é esse amor que vai nos capacitar a vencer. Ele quer que esse amor aumente. E ele diz lá no capítulo 4:1, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações diante de mim, não andareis mais vagueando. Deus não quer mais te ver, me ver inconstante, indeciso, vagueando. Fala disso. Você ora está bem, ora você não está. Mas Ele quer te ver com uma fé vívida, inabalável. Porque Ele diz aqui, ó, porque assim diz o Senhor no versículo 3 do 4, aos homens de Judá e a Jerusalém, lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Campo de lavoura aqui representa um solo ocioso e não um campo preparado. Israel precisava de um novo campo, no qual eles iam lançar sementes de fidelidade. E é isso que Deus está falando para a gente hoje. Você precisa de um novo campo para você lançar sementes fiéis. Porque se você lançar entre espinhos, os espinhos, o que diz a palavra, sufoca, não deixa crescer. E ele fala no versículo 4 do capítulo 4, circundai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, habitantes de Jerusalém.
Ele não está falando para pessoas que não conheciam Ele, falando para próprio Israel. Deus queria vê-los semeando através de uma verdadeira intimidade, uma vida de verdade, de justiça, de retidão. E a gente precisa, querido, essa manhã circundar o nosso coração. Circundai-vos o vosso coração. Nós precisamos remover toda a malícia, toda a impiedade, toda a falta de amor. Nós precisamos deixar o Espírito Santo falar no solo do nosso coração. Nós precisamos gerar esse lugar de transformação, porque a Bíblia diz em Coríntios que é na presença dele que eu sou transformado de glória em glória, não é em outro lugar. E eu quero te dizer, como tem essa palavra, eu creio que os anjos de Deus também estão prontos para festejar, olhando para a gente como nós temos correspondido ao Evangelho do reino, do Filho, do seu amor. Como nós vamos corresponder a essa palavra que está em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei e também com amável benignidade te atraí. O chamado de Deus continua, queridos, para mim e para você. E o nosso coração precisa ser circuncidado nessa manhã e a gente voltar para o Senhor. Talvez deixar Ele falar algumas coisas que a gente às vezes não está passando por cima. Essa mudança precisa acontecer. A restauração vai começar quando nós entendemos que se a gente se humilhar essa manhã, Ele com o coração quebrantado, Ele pode agir. Amém? E se a gente buscar a face dEle, como Davi disse, como algo que é precioso, como mais precioso que tudo. Se nós quisermos então viver isso, nós vamos viver essa atmosfera dos céus na terra. Amém? Eu queria convidar os músicos aqui, nós vamos cantar aquela música novamente. Vai ser uma entrega cantando essa canção, eu creio. E a gente valorizar esse amor. Talvez você não tenha entrado no profundo da palavra dele, mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que ele vai continuar essa semana martelando isso no teu coração. E ele vai falar, e ele vai te atrair, ele vai te conduzir, ele vai te levar no lugar onde só você e ele. Para você ouvir a voz e você colocar, você reformar os planos da tua vida. Aquilo que você tem colocado prioridade, deixa de lado. E você começa a colocá-lo à frente de tudo. E dizer, eu vou perseguir o seu amor. Porque o seu amor é melhor do que o vinho, como dizem Cantares. O teu amor é melhor do que o mel e o destilar dos favos.